Vamos fazer uma retrospectiva em 2019, passar o ano, não só o ano, a década também, em revisão, de uma forma bem leve, bem nostálgica, até saudosa, porque é somente fazendo essa revisão, esse olhar para trás, conectando os pontos, que a gente consegue entender para onde a gente está indo, por que a gente está indo, onde que você tem aplicado as suas energias. Eu basicamente nesse papo agora quero conversar com você de como estava a minha vida há 10 anos atrás, o que mudou, o que entrou na minha vida nesses últimos 10 anos, o que entrou na minha vida nesse último ano, né? Fazer essa brincadeirinha de revisão de ano junto com de década. Tem sempre aqueles palestrinhas que dizem, não, mas a década ela começa no 1 e vai até o 0, então a década atual, portanto, seria de 2011 até 2020. Verdade, porque a gente não teve o ano 0, o ano já começou de 1. Você pega os algoritmos romanos, não tem o 0, né? Jesus Cristo, quando tinha 6 meses, já era o ano 1. Ele completou o seu primeiro ano de vida e quando ele completou o seu primeiro ano de vida já virou o ano 2. Então, a definição mais precisa seria essa. Entretanto, uma década pura e simples, ela é um conjunto de 10 anos. Eu posso falar essa década em 2016, me referindo aos últimos 10 anos, ou falando, na próxima década, né, dos próximos 10 anos, ou talvez tenha que usar um decênio. O século para a vida humana é muita coisa. Talvez a gente veja um século passando, mas a gente não vai ver 2 séculos, 3 séculos. Agora, décadas, a gente vê 7, 8, 9 décadas passando, é mais humano. Então, essa contagem de 1 a 0 parece aquela coisa meio string em C e string em Pascal. Cada um faz de um jeito e todos eles estão certos. Essa contagem de 1 a 0 eu acho simpático, acho até poético, porque mostra que o final da década, ela influencia na próxima de alguma maneira, porque o 20, né, no caso, o 2020, ele faz parte da década anterior, não é um segmento estático. No final das contas, calendário acaba sendo uma convenção, e como eu associei a década a um tempo mais humano, a gente tem uma coisa com números redondos, né? Aqui, 10 anos de vida, 20 anos, 30 anos, tô com 40 anos, a gente tem esses arredondamentos, acho que facilita, né, trabalhar com esses modelos, algo que já é nosso, já é cultural. Se eu perguntar pra você, de pronto, 1960, faz parte de que década? Ter um impulso natural vai ser falar 60, até porque nessa junção de ano com década, 2019 foi um ano bom do ponto de vista tecnológico, mas não foi um ano tech. Foi um ano bom tecnologicamente, mas não foi um ano tech. Não teve nenhum breakthrough em 2019, um desbunde homérico. O que houve foi consolidação de produto citado em 2019 pelos cocas. A gente teve Alexa, a gente teve o iPhone 11 Pro, o iPhone 11, ainda que o mais popular do ano em 2019 tenha sido o iPhone XR, que é o iPhone de 2018, mas porque a gente teve 3 trimestres com o iPhone XR, mostrou-se a importância da câmera, também citaram os AirPods Pro, mas é consolidação já o que já tinha, especificamente a Alexa chegando aqui no Brasil, essa casa conectada. No final das contas, a gente pode dizer que essa década, e é o processo que a gente ainda continua vivendo, é a década da digitalização. As coisas foram digitalizadas. Hoje é impossível você viver sem um smartphone. Você consegue viver sem computador, sem iPad, mas sem smartphone, sem celular, não rola. E tudo foi digitalizado. Os serviços, eles foram digitalizados. Especificando um pouco mais essa digitalização, exemplo do Uber. Ok, Uber, a fundação oficial foi 2009, mas começou a operar em beta 2010, 2011. Especificamente o Brasil mandou bem, chegou junto, em função de Copa, Olimpíada. A gente teve Uber comparativamente bem cedo e ajudou muito na economia do país. Fez muita gente conseguir pagar suas contas. E o Uber, na verdade, ele é um marketplace, é uma feira livre, é uma digitalização, especificamente da parte de transporte, que precisou de trocentos outros serviços. Precisa do celular para você chamar, precisa do celular para o motorista receber o chamado, precisa de mapas, precisa da conexão internet. 4G é dessa década, nas primeiras implementações de 4G, iniciozinho da década. Hoje vou chamar de popular, ainda não tem um 5G, mas prova, né, que é uma era de consolidação, uma era de que tá bom o suficiente, que você pega o 5G. O 5G, ele não é um novo protocolo propriamente tal. O 5G, ele é muito mais uma camada extra que você coloca em cima do 4G para ter determinadas características, para você ter uma latência zero, porque hoje a gente não precisa mais de velocidade. Eu tô na rua, tô mobile, eu preciso de 1 zilhão de megas. Não, a gente não precisa disso tudo. Hoje
uma coisa impensada talvez há 20 anos atrás. A velocidade de internet ela é maior do que a velocidade de disco. O conceito de edge computing, nessa computação de borda, a potência que a gente tem nos smartphones, tudo está sendo digitalizado, né? Dentro desse marketplace. Redes sociais a gente pode olhar que é uma espécie também de marketplace de pessoas. As pessoas estão sendo digitalizadas nas redes sociais. A gente acha que a gente é o único, indecifrável e especial. E não, a gente tem padrões, a gente tem comportamentos que podem ser mapeados com Big Data, com inteligência artificial. O volume de dados passou a ser gigantesco nessa década e a única maneira de você conseguir lidar com isso é minerando esses dados. E o que o Facebook tem é uma representação da sua alma, da sua personalidade, do seu espírito, da sua mente, do seu coração, do seu cérebro, como você queira mapear. O nosso DNA também está sendo digitalizado e quando acontece esse marketplace, o preço vai lá embaixo, fica democrático, fica acessível a todos, bem entre aspas, porque para você entrar nesse mundo, você precisa de smartphone, você precisa de uma conexão à internet, como também, sei lá, 300 anos atrás, para você estar aonde as coisas aconteciam, você precisava estar, sei lá, perto da cidade, perto onde aconteciam as trocas comerciais, enfim, você pegou a ideia. Então 2019 foi um ano bom, no geral, para a tecnologia. O sentimento é que não foi um ano perdido, ainda que não tenha nenhum grande marco, nenhum ponto em específico. Na minha vida, né, o que mudou? Eu faço essa pergunta para você. O que mudou na sua vida em 2019? O que entrou na sua vida em 2019? O que você abandonou na sua vida em 2019? Vou falar para mim, pensar 3 pontos, né? 2019 para mim marca o ano em que eu fiz as pazes com o Raspberry Pi. Eu sempre, por isso que eu falei de década também, né? Eu sempre, na década de 2000 até 2010, eu tinha um computador ligado 24 horas. Na minha casa já era casa conectada, já era casa digitalizada, dentro do possível, controlando as coisas com infravermelho. Esse computadorzão que ficava ligado 24 horas, estava ligado numa TV fazendo vezes de Apple TV. E aí, 2010 veio o Apple TV, perdeu um pouco sentido ter um computador, um servidor em casa, passei a ficar notebook / nuvem, já nessa era cloud de hoje em dia. E era um computadorzão grandão, com um gabinete, tamanho de uma mala, né? Um pouco menor sim, mas essa era a proporção. Barulhento, tinha cooler, ventoinha. Em 2014 veio o Raspberry Pi, que era um brinquedinho, não dava para você usar como um computador, entre aspas, de verdade. Você usava para tarefas específicas. Foi bom, foi importante. Muitos projetos, às vezes você precisa pequenininho, baratinho, coisas dedicadas ali, uma funçãozinha bem específica, você colocava dentro de um Raspberry Pi. Muitos produtos saíram com o Raspberry Pi. E em 2019, ele ficou potente o suficiente para mim. Foi uma grata surpresa. Eu falei, não, tem uma velocidade bacana aqui de transferência, né? Com essa nova USB aqui, a coisa tá de verdade e a rede tá bacanuda, então eu vou adotar aqui para backup. E me surpreendeu, tá armazenando trocentas coisas, gerenciando automações de casa, foi uma grata surpresa. Outra coisa também em 2019, eu fiz as pazes com o Drafts para Mac. Sempre usei o Drafts no iOS, e coisa de década também isso. E não tinha versão para Mac, não tinha versão para Mac, aí foi lançado a versão, fiquei de birra, não usei, mas 2019 adotei, fiz as pazes. Modo escuro também marca o meu ano, porque não foi amor à primeira vista, eu fui aprendendo a gostar do modo escuro. Tava com o modo clarão, aí depois eu fiquei com o modo ali um azul escuro, o pretão mesmo do OLED me incomodava, agora não incomoda mais, muito pelo contrário, né? Agora eu quero o pretão mesmo. E agora, o que mudou na sua década, nesses últimos 10 anos? Faço a pergunta também pra você, né? O que entrou? O que você fazia de diferente, né, ao longo desses 10 anos? Em 2009, 2010, eu já era usuário Apple, já usava Mac, já usava iPhone, eu já tava vivendo essa coisa de nuvem, eu já tava vivendo o edge computing, essa digitalização das coisas. Apple TV, como falei, né, já tinha esse processo de digitalização, mas Apple TV é 2010, então entra nessa década. A gente teve o Chromecast acho que foi o grande facilitador das coisas, era baratinho, uma coisa meio CarPlay, né, que a gente tem hoje, de você conectar o seu dispositivo na TV. Isso foi um grande diferencial pra mim, porque eu não precisava mais daquele meu computadorzão. Não, peraí, eu pego o meu sem fio, sem nada, eu pego o meu smartphone e coloco na TV. Aí entra também Netflix. Netflix começou a operar nos Estados Unidos em 2007, então já como streaming, na parte de DVD, né, bem antes, mas especificamente de streaming, 2007, que no Brasil chegou 2012, 2013. 2013 já é House of Cards, então foi antes, né? Tem a questão do Uber, né? Essa digitalização dos serviços, isso se tornando grande. A gente teve
impacto de Uber, de Airbnb, o impacto de um WeWork mais recente, os IPOs, a gente percebeu algumas coisas, né? Essa digitalização não é simplesmente você digitalizar, é você criar um novo caminho. Pega o Nubank, por exemplo. Nubank, por que é uma fintech? Não simplesmente digitalizou os serviços. Você pega bancos como, sei lá, o próprio Inter. O Inter, se bem que é um banco mais novo, né? Tem uns 20 anos, ele fez o seu processo de digitalização. Aí você pega um Original, né? Esses bancões que colocaram essa roupa mais moderninha, mas no final das contas tem alma velha. Você vai interagir com os caras, chega uma hora que você, entre aspas, vai ter que falar com um gerente para resolver o seu problema. Você não consegue resolver tudo por aplicativo. Nubank, eu considero uma fintech, né, de alma nova, porque não é que você consiga resolver tudo por aplicativo, mas você está numa viagem, troca de telefone, por exemplo, você consegue fazer a verificação, a validação do novo aparelho totalmente pelo aplicativo. Só precisa mandar a fotinho, né, selfie com o seu documento. Como é que você faz isso com um bancão tradicional? Você tem que ir no caixa. Essa mentalidade, inclusive, tá começando a dar problemas pro Nubank, a galera que tá usando o Nubank de verdade, com volume, né, com dinheiro. Aí dá algo ruim na questão de segurança, assalto. Você não tem o mesmo nível de segurança, o mesmo protocolo com os bancos tradicionais. Muitas das vezes, o Nubank até tira o corpo fora. Nubank hoje, né, em 2019, eu até vou dizer que tem alma velha já. O Nubank, ele envelheceu, parou no tempo, não tá oferecendo nada de novo. Aquilo que o Nubank oferecia originalmente é a mesma coisa que oferece hoje. Cadê o Apple Pay? Ah, mas tem pagamento sem contato. Sim, mas tem pagamento sem contato por exigência da Mastercard, não pela Nubank. Então ficou velho, né? Ficou tradicional. Você tem o C6 tem algumas coisas interessantes. Talvez a gente possa colocar até o C6 no colo da Lava Jato, porque quando deu ruim no Pactual, BTG Pactual, com o André Esteves, que foi preso, eles resolveram separar a operação. Para não respingar, separou. Então o C6 acaba tendo esse punch de fintech. Tem o Tag, né, algumas coisas ali de banco tradicional. Diria hoje até que o C6 é melhor do que o Nubank, né, no patamar de hoje. Ainda que, especificamente, vou viajar. Mas se eu tiver algum tipo de problema, eu gostaria de resolver pelo meu perfil de uso, gostaria de resolver esse problema no Nubank. Porque no Nubank não tem dinheiro de economia, né? No Nubank tem o dinheiro do dia a dia. Prefiro resolver problemas de dinheiro de economia com um banco tradicional, onde você tem um modelo mais tradicional de segurança, você tem mais protocolos. Isso aí o Nubank ainda tem que aprender. O Nubank, como fintech, não é simplesmente digitalizar. É você ter uma mentalidade, é você ter um modelo de produção, um modelo de negócio, vou chamar aqui de Vale do Silício. E o Nubank tem disso, só que tem problemas. Uber chegou completamente disruptivo, mas você tem o enfrentamento com o tradicional, você tem a legalização, você teve os problemas de assédio com o motorista, porque qualquer um virava Uber, processo de, vou chamar de contratação, mas que não é contratação de acordo com o modelo de negócio deles, mas falho, galera, né, que não estava exatamente capacitada para lidar com pessoas num ambiente confinado. São as exigências de crescimento. Aí entra a Amazon também, o tanto de coisa que a gente viu da Amazon fazendo nos armazéns. A Apple também, com Foxconn lá na China, né? Motorista que faz entrega na Amazon não tem treinamento. A demanda é tão grande que o tempo de treinamento, a entrega que tá deixando de ser feita. Isso no longo prazo vai dar o quê? Vai dar ruim. Por isso que eu falo que essa década foi uma década de consolidação. As ferramentas, elas foram criadas. Agora elas estão sendo digeridas, estão sendo trabalhadas. A gente está se preocupando com segurança, a gente está se preocupando com os nossos dados, com o roubo de identidade, está se preocupando com o algoritmo. A gente fala muito algoritmo, o algoritmo manipula. A verdade é que o algoritmo funciona. Por isso que a gente fala tanto dele. Funciona. Claro que ninguém quer ser manipulado, mas a gente é manipulado por quê? Pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Ano passado, 2018, eu falei, 2019 tem tudo para ser o ano do 5G e da IA. 5G não aconteceu exatamente, né? Aqui no Brasil, né? Os pontapés iniciais, aí a gente vê como que a política atrapalha o desenvolvimento da tecnologia. Ah, Coca, então você é pró-chinês? Não se trata disso. Eu já passei dessa fase, eu sei que todo mundo vai querer dar uma garfadinha. Não importa se China ou se Estados Unidos. Hoje é os Estados Unidos segurando a Huawei, que pode até vir a ser bom no futuro, daqui, sei lá, um tempo a gente descubra que a Huawei tava fazendo, era um Facebook, tava fazendo besteira. A gente pode até descobrir isso, mas em qualquer um dos casos, continua sendo a política atrapalhando o desenvolvimento da tecnologia. Nesse cenário, né, que comentei, seria a China, com seus interesses de acesso à informação, mexendo com a tecnologia da Huawei. E até a gente olha isso como uma coisa ruim, do ponto da tecnologia bruta. O cara de tecnologia quer só ver quer ver a tecnologia dele acontecendo, não quer guerra com ninguém. Mas isso mostra como a tecnologia, ela tá
popularizando, como a tecnologia está mudando a vida das pessoas e a coisa precisa ser regulada. A gente ainda tem um longo caminho, a gente não está na era do acesso fácil à informação, porque a gente tem que estar bem informado para saber qual informação é verdadeira ou não. Tem uma série de obstáculos. A gente está no momento do acesso rápido, mas a gente não sabe sobre a qualidade, a gente não sabe em quem confiar. Aí pega essa maçaroca de dados, começa a minerar, começa a enxergar relações. Fico imaginando quando o DNA estiver digitalizado de fato, o tanto de cruzamento que a gente vai poder fazer para bem ou para mal. Todo mundo em determinado setor é particularmente complicado. Eu, por exemplo, eu sou favorável a armas, mas não é para dar tiro na rua. Muito pelo contrário, eu já falei aqui, como carne porque gosto, ainda não me faz mal, mas considero a possibilidade de um dia virar vegano, que não é exatamente o perfil de uma pessoa que curte armas, mas não é nem armas para defesa, é armas cerimonial, é armas arte marcial, é tiro com arco, lançar flecha de olhos fechados no escuro. Claro que eu não sou único, tem um grupo, por isso que a gente tá vendo cada vez mais subnichos de subnichos, subculturas sendo criadas do ponto de vista digital, porque elas já existem no mundo real, só que agora tá começando a ser mapeado e vai continuar se especializando cada vez mais. O confrontamento mais direto que a gente vê entre esquerda e direita é um pouco desse confronto, porque o que a gente tinha na nossa cabeça era esquerda e direita, só que a gente tá vendo que existem diversos subgrupos e esquerda ou direita dividir em apenas duas grandes categorias ficou simples demais para esse mundo conectado de hoje. Uma coisa também que marcou a minha década foi o Apple Watch, essa digitalização da saúde. Apple Watch para mim é saúde, tem a notificação, tem a questão de hora, mas isso é um plus. O Apple Watch é o primeiro carinha que consegue estar conectado nesse mundo digital e realmente salvar vidas. Cara, vai lá no médico, tem uma coisinha aí no seu coração. Cada vez mais a gente vai ter mais sensores. Os sensores fazem parte desse processo de digitalização das coisas. Internet das coisas, IoT, é a digitalização. A tua luz vai ser digitalizada. Você vai ligar pelo celular com o HomeKit, agora em parceria com o Google Assistente e Alexa, a chave da sua casa, fechadura, interruptor. Não é que eles vão deixar de existir, porque você acaba precisando de ter esse acesso mais físico. Mas é esse o caminho. De alguma maneira também, na década, né, teve a saída do Google Reader. RSS continuou na minha vida, mas tem a ver com o algoritmo. O volume de dados hoje é tão grande que você não consegue consumir tudo. Teve o Flipboard nessa década, mas né, não decolou. Ideia boa, você lê como revista o seu RSS, ter os compartilhamentos, seguir pessoas. O Flipboard veio num momento em que qualquer aplicativo, para ser aplicativo de verdade, ele tinha que ter algo social, ele tinha que ter um compartilhamento. Hoje a gente nem usa. Sim, tem a função direta por aplicativo que você pode fazer os compartilhamentos. A gente compartilha muito aqueles artigos, as notícias, mas hoje parece que a gente tá indo direto à fonte. Tem lá aquela rede social pra gente fazer as marcações das séries que a gente assistiu. Essas, vou chamar de sub-redes sociais, eu percebo estão vazando cada vez menos pras redes principais. Outra coisa que entra com atraso, mas acho que na vida de todo mundo entrou com atraso, mas entrou nessa década, foi o QR Code. QR Code é uma tecnologia antiga, talvez o uso mais direto que a gente tenha do código de barras, seja na hora de pagar uma conta, né, que chega um boleto que a gente pistola o código de barras, quando tá fazendo compras no mercado. Eu lembro até de um meme, foto de pessoas usando QR Code, e aí não tinha foto. Hoje isso mudou, você vai pegar um patinete elétrico, né, pistola o QR Code, tem métodos de pagamento via QR Code, faz parte desse processo de digitalização dos meios de pagamento. Essa brecha aí, como falei que se aproveitou no Nubank, ainda tem mais coisas, por isso que você tem um tantão de hoje agrupar, né, como fintech, mas já fazendo aquelas ressalvas. Bitcoin é da década passada, teve um boom nessa época, mas definitivamente não vai morrer. Tem as resistências, os controles de Banco Central, Zuck tentando entrar nessa, parece que não vai rolar, não vai ter, não é nem a força, acho que força tem, mas o Zuck não tem a moral pra encampar essa proposta. Teria que ser, sei lá, um PayPal da vida, que tende a não fazer porque tá já imbricado no sistema tradicional de dinheiro, de métodos de pagamento. A gente tem um Apple Pay, um Apple Card, facilita muita coisa porque tem uma biometria, uma segurança a mais do que um mero cartão com um código, mas ainda tá bem longe. O fato é que não só entrou na minha vida esses serviços digitais, mas na vida de todo mundo, né? De fato se popularizou. O maior exemplo é o Uber, mas não é só o Uber, né? Minha mãe sabe o que é Uber. Não é uma coisa de uma galerinha tech, né? Os Faria Limers. Não, é conhecimento de domínio público, como você pedir comida, como você andar de patinete elétrico,
elétrico. Uma coisa, isso nem é da década, na verdade é de 2019, que eu usei pouco, mas entrou na minha vida, lembrando aqui a parte de segurança, o login da Apple, fiz até uma conta esses dias, e contas mais rápidas e relativamente confiáveis. Eu tenho usado o login com a Apple quando a coisa, entre aspas, é séria, porque eu não sei o que vai acontecer com o login da Apple. Tende a ser descontinuado? Não me vejo saindo da Apple num futuro próximo, mas não sei, eu já tenho minha própria proteção de spam, então continuo usando, mas é uma boa coisa para quem tá chegando agora, quem ainda não montou a sua estrutura, pode fazer o login com a Apple, não vejo maiores problemas. A gente teve, embora também seja da década passada, mas acho que a gente teve uma solidificação, uma consolidação dos drones. O droninho hoje tá com uma qualidade bacana, virou carne de vaca, tende a se popularizar cada vez mais. Tem a questão do iPad como novo modelo computacional. Curiosamente, tá uma modinha hoje, principalmente na edição de vídeo, o que faz todo sentido. Primeiro porque você tem... é rápido, né? Não tem nem papo aí. Você tem um chip dedicado para vídeo, codificação, decodificação. Tende a ser mais rápido do que o computador padrão que você tem na sua casa. Então esse é um ponto. 2, edição de vídeo não é exatamente complicado. São os cortes que você tem que fazer, né? Coloca ali uma transição, musicazinha de fundo. Você tem aplicativos extremamente poderosos para fazer isso. O melhor exemplo é o LumaFusion. E você tem a importância que a gente tem nas câmeras, né? Um iPhone Pro só é Pro por causa da câmera. Na parte de foto você tem ótimas alternativas, mas você ainda não tem um Photoshop. Eu vi diversos canais no YouTube mostrando soluções. Aqui, editando mobile. Talvez aquela galera de máquina de escrever que só precisa de um teclado, né? Escrever um textinho. Eles já tenham as suas alternativas, os seus aplicativos, a sua maneira de fazer mobile. E agora essa galera de vídeo tá conseguindo fazer mobile. Talvez por isso que eu tenha detectado essa modinha. Mas a verdade verdadeira é que o iPad ainda se aproximou de um modelo tradicional de computação. Quando eu olho pro futuro, eu vejo que a gente vai usar cada vez menos computador que a gente conhece hoje e mais coisas parecidas com o iPad ou um smartphone dobrável que amplia. Como vai ser o modelo final, não sei. A gente tem um terreno a ser decifrado que ainda não foi resolvido. Aqui no Brasil, essa década, a gente também teve o advento da Black Friday, já faz parte do nosso calendário. A gente chega ali em setembro e tem que comprar alguma coisinha. Não, vou esperar aqui mais uns 3 meses para ver como é que sai na Black Friday. Parece que já tá um processo relativamente maduro, relativamente consolidado. Johnny Ive, não só essa década do Johnny Ive, as últimas 3 décadas a gente pode colocar no colo dele, porque ele pavimentou muita coisa, estruturou muita coisa. Hoje, o iPhone que eu acho que foi bom o suficiente, não que não possa melhorar, continua melhorando até hoje, mas o iPhone que teve as características principais que a gente reconhece como smartphone hoje foi o iPhone 4. Ele já tinha o conceito de selfie. Como é que você imagina hoje um smartphone sem selfie? Não dá, né? Então tem a selfie, você tem a câmera traseira de qualidade. Foi a primeira câmera bacana, aquela câmera aqui. Não. Vou deixar minha point and shoot em casa. A tela também já era uma tela retina, ou seja, você conseguia consumir um vídeo com qualidade, não precisava mais de uma TV. Agora é tudo mobile, né? Tá tudo edge computing na borda. Você pode fazer isso no ônibus. Tem a questão do som, a década dos AirPods, ponto pro Johnny Ive. Tem também uma questão de tecnologia aí envolvida, mas o melhor produto da Apple dos últimos tempos, a integração, a liberdade do fio, especificamente 2019, os AirPods Pro. O Android atingiu também uma maturidade. Eu acho que foi ali em 2015, no S6, que a coisa ficou em pé de igualdade, pelo menos em relação às grandes. Hoje, você tem uma Huawei que virou grande, uma Xiaomi, você tem Motorola da vida no campo dos intermediários, Samsung também, fazendo um excelente trabalho. Hoje você consegue ter uma boa experiência no intermediário, você consegue sobreviver com o intermediário de entrada. Quando você compara o iOS com o Android, né? Todo mundo faz essa comparação. Quando o quesito é o preço, o Android ganha, sem sombra de dúvidas. Parte de aplicativo, eu vou dar ponto pro iOS. Embora você até tenha um pouquinho mais de aplicativos para Android. Hoje você tem aí algo em torno de 2,7 milhões de aplicativos para Android. O iOS vai ter 2,2, uma diferença de 500 mil aplicativos. Muita coisa, né? 500 mil é muita coisa. Mas tá dentro da mesma ordem de grandeza. Aplicativo para iOS, ele tende a ser mais bem acabado. Tem a questão da segurança aí, não tem muito jeito. Segurança, atualização, ponto pro iOS. Parte de loja, ponto pro iOS. Tem a questão de sideloading, tem a questão de outras lojas que você tem no Android. Uma coisa que eu acho sensacional no Android é a política de estorno, mapas ainda, né? O Android Waze levam. Parte de bateria, né? O iPhone 11 tá com uma bateria excelente. Vou ousar dizer que chegou em pé de igualdade, né? Na parte de recarga, ainda ponto pro Android. Aquela coisa abraçador de parede, eu ainda continuo abraçador de parede, ainda continuo
carregando meu iPhone sempre, mas hoje isso já não é mais mandatório. Parte de acessibilidade leva a Apple, parte de comunicação como um todo, né, as chamadas, teve o RCS, né, o SMS do Google, tem uns probleminhas de segurança, então a gente coloca ponto no iMessage, também tem os seus probleminhas, e-mail, né, outra coisa que a gente usa muito, smartphone, ponto, aí não tem muito jeito, né, com Gmail. Vou tirar ponto do Android aí, porque matou o inbox, ele fazia um excelente trabalho. Parte de câmeras, a do iPhone 11, né, com o modo noturno, tá fazendo um excelente trabalho, essa combinação de hardware e software. Acho que eu vou dar um ponto pro iOS, embora o que o Google consegue fazer com uma só câmera, né, a parte computacional propriamente tal é absurdo, talvez ele mereça o ponto. Parte dos assistentes de voz não tem nem jeito, né, Google Assistente, Siri não dá nem pra largada, embora nas avaliações em inglês a Siri faça bonito, mas algo que não me convence. Parte de nuvem também ainda não me convence, a Apple tem melhorado muito tecnicamente, dá um show o Apple TV Plus, hoje tá bem em pé de igualdade, eu consigo me ver usando um Android, não tem nada hoje que me prenda no ecossistema da Apple. Ah, tem o HomeKit, sim, mas eu me orientei para que as minhas coisas de HomeKit funcionassem pelo menos com Alexa, que faz vezes de Google Assistente, casa para mim tem esse punch, não é HomeKit casa para mim, é Alexa, é a praticidade, é o comando que você manda, eu sei que não vai falhar, e com a carangueja falha. Pro controle, pra automação, é HomeKit, Homebridge no Raspberry Pi, questão de segurança, eu confio nessa parte do HomeKit, inclusive, a única coisa que me prende de fato ao ecossistema da Apple, que eu não abro mão, é a questão da segurança, e isso me prende, o que não me leva pro Android é a segurança, e o HomeKit tem esse quê de segurança, esse quê de privacidade, a gente tá ficando mais safo, a gente passou nessa década pelo Celebgate 2014, muito pouco provável que isso aconteça de novo, inclusive o Celebgate hoje é um movimento, existe uma hackeragem especializada no Celebgate, e as coisas provavelmente estão vazando, não tô acompanhando mais perto, acredito que estejam vazando, se não tivesse não teria a hackeragem dedicada, mas as coisas não estão ganhando volume, não estão ganhando proporções, não é mais um Celebgate, e até onde eu sei, não é porque a galera parou de fazer as coisas, a galera continua fazendo as coisas, só que não tá mais colocando na nuvem, não tá no smartphone principal, tem uma rede à parte, digamos, um conjunto de dispositivos à parte, onde a galera faz essas coisas. Acho que eu posso dizer que existe uma vida pública e uma vida privada para todo mundo. E a gente, em algum momento, pegou essa vida que era privada e deixou meio que semi-público. Agora não, a gente separou. Existem os dispositivos públicos e os dispositivos privados. Outra coisa que eu também tenho que pontuar nessa década, a Tesla, que ok, né? Não é exatamente dessa década, ok, também não é exatamente do seu Elon Musk, mas conseguiu provar um modelo. Teve suas complicações, continua tendo, mas de novo, o modelo Vale do Silício não é só um produto inovador, também é a maneira como você produz, é um novo modelo de negócios. No final das contas, o Uber não é uma nova tecnologia por si só, é um novo modelo de negócio, sem atravessador, sem intervenção, a não ser do próprio Uber. Tem a questão se é legal ou não, a legislação, talvez o Uber esteja fazendo um papel que deveria estar sendo feito pelo Estado, tem um debate aí em cima, mas no final das contas é um novo modelo de negócio. E a Tesla conseguiu vencer a barreira do petróleo, conseguiu mostrar que é possível você fazer. O Tesla não é pura e simplesmente um carro sem motor a explosão, sem gasolina, que tem um motor elétrico e uma bateria no lugar. Não, é um carro de fato com tecnologia, direção autônoma, deve ter um boost bem grande na indústria para 2020, mas 2020 eu falo no próximo episódio. Esse foi mais ou menos o resumão. Eu perguntei pros cocas, né? E aí, né? Como é que foi 2019? Parte de inovação, de produtos. Eles lembraram da Alexa e vale a pena mencionar a Alexa. Não é exatamente de 2019, mas chegou aqui no Brasil em 2019 e isso vai ser cada vez mais popular. Cada vez mais a gente vai estar conversando com a nossa casa. Teve também a menção ao computador quântico, que ainda é, como eu falo, brinquedo de criança, né? O baita computador quântico faz coisas que um computador tradicional não teria condições de fazer, mas eu tô chamando de brincadeira de criança porque ainda, bem entre aspas, não tem uma aplicação prática. Você hoje já consegue até a um preço acessível rodar computação quântica, mas entram novos algoritmos, é algo que a gente ainda brinquedo de cientista, vai. Vamos colocar como brinquedo de criança não. Diminuir o rage, mas é uma questão de tempo para isso virar o padrão. A gente vai lembrar 2019 como a supremacia quântica. Ah, não, mas é que não foi, não interessa. É que nem na aviação, Santos Dumont versus os irmãos Wright. Na prática, tem tempo até se popularizar e vai acontecer com a computação quântica. Os AirPods Pro, também mencionado, junto do iPhone 11 Pro e do iPhone 11. Vou falar mais dos AirPods Pro. Parte de
notícias, chamou a atenção da Huawei, né? Como comentei, essa influência da política na tecnologia, mas não só a Huawei, tudo que aconteceu com o Facebook, os vazamentos, a gente tá ficando mais educado, tá exigindo confiança de fracassos homéricos, né? Os feios. O Facebook é sempre um eterno feio. O AirPower da Apple, o Fold, que ainda é uma grande questão em aberto. Você pega, sei lá, TV 3D, não pegou. Embora tenha alguns modelos, mas não pegou. Apple Watch pegou. Não vai ser o modelo final, mas o Apple Watch pegou. Os óculos de realidade virtual não pegaram. Acho que não tem um volume para dizer que pegou, mas de certo não tá no seu modelo final. E tem uma coisa aí em relação a esses dobráveis. Eles não parecem estar no modelo final. Parece ser um passo intermediário. A questão é se vai ser um passo intermediário que a gente vai adotar ou não. De aplicativo citado, o TikTok merece com certeza citação por N motivos. Ser uma rede social rodando fora do Vale do Silício. Faz essa análise. Pega o que você tem no seu smartphone e vê a origem. É raro você ter algo fora do Vale do Silício. Aqui no Brasil a gente é muito Vale do Silício, Estados Unidos e Brasil. Menção também pro PicPay, e eu acho que vale a menção pro PicPay dentro dessa mentalidade de fintech, mas correndo por fora, uma fintech que não nasce exatamente como uma fintech regulada. PicPay tem um punch, talvez até de fintech verdadeira, porque tem aquela coisa de fundo de garagem, e não é pejorativo, mas é algo que vai acontecendo em parcerias e vai crescendo, não é algo que já nasce com dinheiro e que vem de cima para baixo atendendo às regulamentações, foi de cima para baixo, né? Vale a menção. Citaram também o Símbolo, acho que vale a menção, porque vou resumidamente dizer que é uma rede social de bem-estar, é um terapeuta virtual. Eu disse, né, os algoritmos eles funcionam, rede social impactam as nossas emoções, talvez de uma maneira negativa, só que se você mudar o algoritmo, você fazer certos ajustes, você consegue ser impactado pro bem, e é um pouco do que o Símbolo faz, tem toda uma orientação positiva. Agora, tô chamando de rede social, não é uma rede social, mas falo disso por causa do algoritmo. Ele é mais um terapeuta virtual. É legal porque populariza, melhora a qualidade de vida, embora às vezes você vai precisar daquele humano, e falo isso com base nesse meu lado humano ali, de meditação, enfim, e correlatos. Mas tecnologia, entre aspas, não é só pro mal, né? Tem esse lado do bem. Parte de jogo, citado Clash Royale, ainda mantendo relevância, Clash Royale, Call of Duty, inclusive tô gostando, eu não peguei o Call of Duty, o mobile, e tem umas 2-3 semanas que eu tenho jogado e tô curtindo. Nintendo Switch também mencionado. Podcast, rolou uma carinhosa lembrança ao ADT de série 2019, Chernobyl, e aí entra, sei lá, esquerda versus direita, entra socialismo, entra energia nuclear como perigo para a humanidade, como matriz energética. Podem ter trocentos gatilhos, mas é bacana ver uma história real chamando tanta atenção. Watchmen também foi citado, merece a citação. Mandaloriano também foi citado, e a gente pode aprender muito com eles, porque no final das contas eles estão falando da realidade, mas muitas das vezes eles estão falando de uma realidade imaginada, e história não, né? História é uma realidade, não que seja Chernobyl seja totalmente fidedigno, não é esse o ponto, talvez esteja sendo enviesado, mas eu acho história mais, né, digamos, encorpado. The Big Bang Theory, né, chegou ao seu final, o episódio final, também vale a menção. No YouTube, menção aos aviões e música, o quadro em branco também, mostra como a gente tá buscando um entretenimento que também é informativo. Enfim, fica aí esse resumão de 2019, esse resumão da década, decênio, whatever, e fica o convite para você aproveitar esses últimos momentos de 2019 e os momentos iniciais de 2020 para você pensar no que entrou na sua vida ao longo desse ano, o que entrou na sua vida ao longo dessa década, para você poder saber o que você quer manter, o que você quer descartar. Geralmente a gente faz isso de ano a ano, mas acho que em momentos específicos como esse da década, vale a pena a gente fazer. A gente acha que um ano é muito tempo, mas um ano não é muito tempo, não. Um ano até passa rápido. 10 anos é que a ficha começa a cair um pouco melhor. Tem até gente que diz, né, se você não vai fazer uma coisa aí por pelo menos 10 anos, nem vale a pena fazer. E assim, nesse clima de retrospectiva e com desejos de excelente 2020 pra você e todos os seus, eu te pergunto, como é que foi o seu ano? Como é que foi a sua década? Abraço pra vocês, até 2020. Tchau, tchau! Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.